São nesta altura 17 horas aqui em Paris, 18 em Kiev. Está a ouvir a Rádio França Internacional, emissões em língua portuguesa. Lígia Anjos. Neste momento estão em vigor mais de 12 horas de tréguas entre russos e ucranianos, depois de acordados 6 novos corredores humanitários. A Ucrânia implora às autoridades russas para que não ataquem os civis que estão a ser retirados ao longo desta quarta-feira, dia 9 de março. A União Europeia está a preparar novas sanções, inclui a proibição de viagens e congelamento de bens contra 160 oligarcas russos. Estes são alguns dos títulos que vamos desenvolver neste jornal sob comando técnico de Moussa Rachid. Catiou 101.5 FM. As sirenes voltaram a tocar esta manhã em Kiev, minutos antes do início do cessar-fogo imposto em várias cidades ucranianas. A madrugada ficou marcada por vários bombardeamentos nas cidades de Mali e Ortirka. Há registros de mortos, incluindo 2 crianças com apenas 1 ano. Os russos e ucranianos acordaram, portanto, esta quarta-feira, a respeito de um cessar-fogo para retirar civis em 6 zonas onde se registram confrontos. Os corredores humanitários foram estabelecidos, Cristiana Soares, entre as 9 da manhã e as 21 da noite. O anúncio foi feito pela vice-primeira-ministra da Ucrânia, Irina Vereshchuk, que confirmou a chegada a acordo com Moscovo para o estabelecimento de 6 corredores humanitários que permitam a retirada de civis de Energodon, através de Zarapodju, no sul, Izium para Luzova, no leste, e de Sumi para Poltava, no nordeste. A trégua, que começou esta manhã pelas 9 horas locais, deve prolongar-se até às 21 horas e outros corredores humanitários devem vir a ser estabelecidos para a retirada de civis, sobretudo na zona leste da cidade de Kiev, nomeadamente de Bucha, Irpin e Gostomel. Ontem, em Sumi, a 350 quilómetros da capital, o corredor humanitário permitiu a retirada de milhares de civis, na sua maioria mulheres, crianças e idosos. Na madrugada de 24 de fevereiro, a Rússia lançou uma ofensiva militar na Ucrânia que já provocou a fuga de mais de 2,2 milhões de pessoas para os países vizinhos, isto segundo os dados mais recentes das Nações Unidas. Os Estados Unidos não querem ser subsídio à guerra de Vladimir Putin e proíbem todas as importações de gás e energia da Rússia. O Kremlin diz que os norte-americanos declararam uma guerra económica contra a Rússia e reage às novas sanções com bloqueio aos norte-americanos. A Europa também lançou novas sanções e tem uma lista agora de 160 oligarcas russos como alvos, eles que estão proibidos de viajar e têm os bens congelados. A guerra na Ucrânia pode vir a melhorar as finanças de Angola e Moçambique, mas a inflação e o custo de vida nestes países vão aumentar, apontam analistas. Não é sustentável ter mais receitas devido à guerra noutro país, defende o economista angolano Francisco Paulo. O que as economias precisam é crescer sem efeitos adversos, né? Ter temporariamente mais receitas devido à guerra num outro país não é sustentável. Isso não é bom para nenhuma economia, mesmo para a economia global. É óbvio que no curto prazo, devido à guerra, o preço do petróleo aumentou. Sim, isso pode aumentar as receitas orçamentais dos governos produtores de petróleo, como países africanos, como Angola, entre outros. Mas isso em si também não é indicador de que haverá uma boa performance econômica, porque a história mostra, no caso especial de Angola, o país já viveu um período em que, curiosamente, o preço do petróleo chegou até aos 110, 112 entre 2007 e 2008, mas vimos que o país não soube aproveitar, os dirigentes não souberam aproveitar esses recursos para desenvolver o país continua na mesma. O importante é termos boas políticas viradas para a população. Não importa se temos pouco ou menos recursos, mas se tivermos políticas que de facto vão de acordo com o interesse da população, o país desenvolve. Declarações do economista angolano Francisco Paulo. A reunião entre os ministros dos negócios estrangeiros da Rússia e da Ucrânia está marcada para amanhã, na Turquia, e conta também com a presença do chefe da diplomacia turca. O encontro é o encontro ao mais alto nível das diplomacias russa e ucraniana desde a ofensiva de Moscovo a 24
24 de fevereiro na Ucrânia. A Agência Internacional de Energia Atómica alertou ontem que deixou de receber dados dos sistemas monitorizados remota de materiais nucleares na central de Chernobyl. A Rússia invadiu a Ucrânia a 24 de fevereiro e assumiu o controle da central nuclear de Chernobyl. Maputo 105 FM. A diáspora guineense acaba de entregar na Embaixada do Ghana, em Paris, o Ghana que preside atualmente a CEDEAO, uma carta insurgindo-se contra o anunciado envio de tropas da organização regional para a Guiné-Bissau na sequência da tentativa falhada de golpe de Estado no passado 1º de fevereiro. Fátima Aidra é respectiva porta-voz. Nós pensamos que é mais uma manobra para proteger o presidente atual na Guiné-Bissau, para lhe dar mais força para que ele continue a pisar e a amedrontar as pessoas e a fazer tudo o que está no seu poder para agradar certos chefes de Estado que são seus amigos, com interesses obscuros na Guiné-Bissau. Quer ser mais explícita? Está a pensar no presidente do Senegal? Exatamente. Quando o presidente da Guiné-Bissau fala, é tudo o meu irmão, meu pai, Macky Sall me disse isso, me fez aquilo, me diz isso. E por que haveria de ir fazer um acordo de petróleo com o Macky Sall sem consultar o Parlamento? Se nós pensamos que a vinda das Forças Armadas da CEDEAO para a Guiné-Bissau é só no sentido de proteger o Umaru Sissoko Embalo, para que ele possa continuar a fazer e a desfazer aquilo que ele quiser na Guiné-Bissau. Era Fátima Aidara, assim aqui é, a respectiva porta-voz da diáspora guineense, aqui entrevistado por Miguel Martins. Devem ser retomadas amanhã, quinta-feira, em Moçambique, o julgamento do caso das dívidas ocultas. Orfeu Lisboa, o nosso correspondente, faz-nos o rescaldo das alegações da defesa dos 19 réus quanto às pressões políticas que poderiam rodear este caso. Foram ao todo 8 os advogados que apresentaram as alegações da defesa dos 19 arguidos arrolados no processo das dívidas ocultas, um julgamento marcado pela interferência política, considera o advogado de Ndambi Guebuza, filho do antigo chefe de Estado, Armando Guebuza, e de outros 2 correios, Exaltes e Manjane, deixa, no entanto, ao Ministério Público e ao juiz da causa, Efigênio Batista, uma certeza. A PGR não vai acabar com a Frelimo. A PGR não vai acabar com o CIS e muito menos com os advogados. E venceremos. Os advogados de defesa não pouparam críticas ao Ministério Público na sua postura contra a Ordem dos Advogados. E porque a Ordem dos Advogados, igualmente assistente nos autos, se revoltou com contundência, foi laureado como parceiro do crime organizado. Tudo isto para que os réus não possam ter uma defesa de qualidade e altura do que se exige. Os advogados de defesa apontam os seus constituintes como inocentes no mero escândalo da corrupção em que o Estado moçambicano saiu lesado em pouco mais de 2,2 mil milhões de dólares, pelo que apelam à sua absolvição. De Maputo para a RFI, Orfeu, Lisboa. Aqui em Paris, a galeria Le Salon H tem patente até 26 deste mês uma exposição da moçambicana Euridice Zaituma Kala. A artista juntou fotografias, esculturas, vídeo e instalações sonoras criadas a partir do náufrago esquecido de um navio de escravos moçambicanos no século XVIII. Esta exposição trata de uma maneira estética de um trabalho de pesquisa sobre um navio que se chama São José Paquete da África, que partiu da ilha de Moçambique em 1794 com escravos moçambicanos que naufragou na costa do Cabo, na África do Sul. 200 escravos desaparecidos, mortos, e 200 escravos que foram recuperados, levados para o Cabo ou continuaram a viagem até o Maranhão, no Brasil. Esta exposição trata essa história desse navio, mas também trata a história da escravidão a partir do Oceano Índico de Moçambique. Você, nos textos da apresentação, da exposição e da sua pesquisa, diz: através desta viagem eu ia tornar-me arquivo. Portanto, não é só documentar ou reinterpretar a história, também é encarnar essa história, até porque você é moçambicana. Absolutamente. O primeiro ato, a primeira intuição era de encarnar essa trajetória, encarnar esse navio, encarnar mesmo as pessoas que estiveram dentro desse navio para poder
contar uma história, para poder contar uma história que possa também complementar esses arquivos, essa história central que existem sobre esse navio.